Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início aos conteúdos para o segundo bimestre e eu peço que vocês se dediquem o máximo possível para que vocês possam ter uma aprendizagem significativa. E hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, que é sobre o Renascimento. Hoje vamos abordar o espírito científico do Renascimento. Podem até acompanhar nas páginas 40 e 41 do livro de História. Então vem comigo se aventurar na aula de História e aprender mais. Como nós vimos na aula anterior, turminha, lá no período da Idade Média, a ciência praticamente não teve vez e nem voz, pois tudo era justificado no nome de Deus. Na Idade Média era o teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo. Tudo era justificado no nome de Deus. Se a pessoa adoecia, era castigo de Deus. Então, praticamente não houve muitas experiências relacionadas à ciência. Mas lá no Renascimento, turminha, que é na Idade Moderna, saindo da Idade Média, os estudiosos renascentistas, eles buscaram explicar o mundo não mais na visão teocêntrica, não mais na visão de que Deus era o centro de tudo, é porque Deus quis assim, mas por meio da observação, mas por meio da experimentação, do cálculo, do método, do rigor científico. No período do Renascimento, a ciência ela foi de fundamental importância e, com base nessas concepções, realizaram muitas descobertas, muitas inovações técnicas que são importantes para o mundo atual também. A ciência, uma nova forma de explicar o mundo. E aí, meus amores, vários estudiosos se envolveram nessa nova forma de explicar o mundo. Temos Nicolau Copérnico, temos Johannes Kepler e temos também Galileu Galilei. E agora nós vamos conhecer sobre Nicolau Copérnico. Qual foi a sua contribuição? Nicolau Copérnico, ele era astrônomo polonês e ele contestou a teoria geocêntrica. É isso mesmo, ele teve a coragem de contestar a teoria que era defendida pela Igreja Católica. O geocentrismo, a Terra, ela era o centro do universo. Só que de repente surge quem? Nicolau Copérnico com a nova teoria, a teoria do heliocentrismo. Vejam só nessa imagem. O Nicolau Copérnico, ele criou esta teoria. Nessa teoria, o heliocentrismo, o Sol é o centro de tudo. A Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. E a igreja não gostou nada disso. Vamos conhecer agora a contribuição de Johannes Kepler, ele que foi astrônomo e matemático lá da Alemanha. Ele se dedicou principalmente à observação do planeta Marte. E nesses seus estudos, ele descobriu que os planetas eles descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, que era o que se acreditava. E ele também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. Vejam só nesta imagem. As órbitas elípticas em vez de órbitas circulares. Outro estudioso renascentista muito importante foi Galileu Galilei. Ele foi astrônomo, matemático e filósofo lá da Itália. Ele, turminha, aperfeiçoou a luneta, instrumento que permitiu ele descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e também do Sistema Solar. Por meio dessas observações que ele fez utilizando a luneta, turminha, como vocês estão até vendo aqui na imagem, por meio de todos os seus estudos, ele confirmou a teoria heliocêntrica, que foi aquela teoria que a gente viu elaborada por Nicolau Copérnico
que o Sol era o centro. Vocês sabiam, turminha, que até a primeira metade do século XV, os livros eles eram manuscritos, geralmente por monges, o que limitava e encarecia ainda mais a produção dos livros. Quase ninguém tinha acesso a livros, só mesmo o pessoal da elite, a igreja. Além disso, turminha, grande parte dos livros que tinham, eles ficavam guardados nas bibliotecas, que ficavam lá dentro dos mosteiros, e isso dificultava ainda mais a difusão do conhecimento. Por isso que lá na Idade Média, a palavra do padre, a palavra lá dos religiosos é como se fosse lei, porque eles não tinham acesso aos livros, e vocês sabem que a leitura ela é libertadora, ela faz você pensar. Só que esse problema de quase ninguém ter acesso aos livros estavam com os dias contados. Essa situação ela começou a se modificar quando um alemão chamado John Gutenberg ele cria uma prensa, turminha, e isso vai ajudar de maneira significativa na produção de livros. Essa prensa que ela foi desenvolvida no modelo chinês. E aqui, turminha, nessa imagem, nós temos o exemplo da prensa. Era uma máquina que comprimia os tipos alfabéticos até formar um texto, embebia ela na tinta e aí formava os textos. Esse invento da prensa permitiu agilizar a reprodução de livros. Foi uma reprodução de livros em grande quantidade, turminha, barateando os custos, permitindo também divulgar, as ideias dos humanistas para várias regiões. Isso foi muito importante para os renascentistas, para os humanistas. Apesar, meus amores, de todas essas inovações, da criação e a difusão de novas ideias, de novas formas de pensar, vocês acham mesmo que isso foi fácil para os renascentistas expor todas essas ideias? Não, não foi tarefa fácil, foi muito difícil. Por quê? Porque muitas dessas ideias, como a própria teoria do heliocentrismo, eram consideradas coisas subversivas em relação à doutrina da igreja. A igreja, ela não gostava de ser questionada, não. E ao questionar essas verdades estabelecidas, muitos pensadores, muitos cientistas, eles foram excomungados, eles foram perseguidos, eles foram torturados e até mesmo, meus amores, eles foram condenados à morte pela Igreja Católica, pela Santa Inquisição, que não aceitava ser questionada. As ideias da igreja eram ideias que deveriam ser aceitas e pronto. Então, quando chega esses cientistas, esses pensadores, para questionar essas ideias, apresentando novas formas de pensar, e eles são batidos de frente com a igreja, e muitos deles acabaram até morrendo. Vou falar para vocês um exemplo claro e real de pessoas, de estudiosos que morreram defendendo suas ideias. Giordano Bruno e Miguel Servetti. Tia, o que ele fez? Eles foram queimados vivos pela Inquisição, pela Igreja Católica, turminha. E o Galileu, meus amores, ele foi repreendido pela Igreja. Você sabe o que foi que o Galileu fez para não morrer queimado vivo também? Ele teve que negar, ele negou as descobertas dele para poder escapar da condenação à fogueira. Se ele não tivesse negado, ele teria tido o mesmo destino que o Giordano Bruno e o Miguel, sido queimados vivos. Mesmo, meus amores, com essa censura da igreja, com essa perseguição, as novas ideias, elas continuaram a florescer cada vez mais. E entre os pensadores renascentistas, estabeleceu-se uma rede de apoio. Eles se uniram mais e mais para defender suas ideias, troca de ideias, descoberta, formação de discípulos, de incremento do ambiente universitário, se uniram para defender o que eles acreditavam. Então não pense vocês que foi nada fácil, não. Turminha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
Vou passar a atividade. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Podem perguntar. Tchau, tchau!